Bom, meus queridos, chegamos no momento da nossa terceira aula. Essa aula foi produzida com muito carinho mesmo. Espero que vocês gostem e a gente finaliza esse percurso, esse caminho, esse primeiro momento que a gente teve que falar sobre a descoberta do raio-x e conhecer de perto quem foi Röntgen, William Conrad Röntgen. Se você gostar dessa aula, compartilha, dá o like aqui embaixo, peço que você se inscreva no canal, fique atento, então vai ter vídeo agora toda semana. 2, 3 vezes na semana vou produzir um conteúdo para que você esteja acompanhando de perto. Então, essa é a aula que finaliza a história de Röntgen, espero que goste e compartilhe com as pessoas que você acredita que vai gostar também do conteúdo, que está a fim de conhecer um pouquinho da história de Röntgen de uma maneira diferente, bem bacana mesmo, bem divertida. Então vamos lá. Vamos lá, meus queridos, hoje vai ser a aula 3, eu vou ter um prazer imenso em dar continuidade às histórias incríveis de Röntgen. O poder surpreendente dos raios. A utilidade diagnóstica de tais raios eram inquestionáveis, embora não houvesse nenhuma razão científica para esperar uma ação curativa destes raios. Muitos médicos da época tentaram provar o que seria perfeito, uma técnica diagnóstica e simultaneamente terapêutica. A possibilidade de curar doenças até então consideradas intratáveis entusiasmou tanto o público quanto os médicos, o qual só foi minimizada com a descoberta dos efeitos biológicos maléficos causados pela exposição continuada dos raios-x. Agora você imagine uma cura para a tuberculose, para o câncer de mama, para doenças de pele. Assim que deu a descoberta do raio-x, os efeitos maléficos da radiação não eram visíveis a olho nu. E muitos dos cientistas não acreditavam que tal possibilidade viesse dos raios de Röntgen. Foram intensas discussões, intensos colegiados reunidos para provar que alguma coisa estranha, alguma coisa diferente estava vindo da ampola e que teria que ter um cuidado imenso. Mas é importante lembrar que a legitimidade do seu poder diagnóstico fez com que escolas médicas incorporassem nos currículos médicos o ensino do uso dos raios-x. Nos Estados Unidos, a Universidade de Filadélfia e de Boston foram as primeiras a realizarem estas mudanças. A partir daí, no laboratório de raio-x, como foi dada a primeira cadeira sobre raio-x, as universidades que ofertavam os cursos de medicina traziam para o seu currículo nada mais, nada menos que a invenção de Röntgen, colocando em todas as grades dos cursos de medicina que até hoje é presente nos dias atuais. A incorporação dessa cadeira dentro do currículo médico possibilitou a exigência ainda maior de profissionais técnicos capacitados e especialistas na área para diagnosticar e diferenciar achados radiográficos nas películas então que foram feitas ali durante aquele período. Um tópico extremamente era o fato de que poderia realizar e interpretar as radiografias. Mas em 1905, muitos hospitais passaram a ter os chamados laboratórios de raio-x, onde as radiografias eram feitas e interpretadas por médicos com treinamentos especializados. Porém, muitos anos se passaram até que surgisse um movimento para organizar e assegurar a legitimidade da necessidade de formação de médicos e técnicos especializados nesta área. Dessa forma, possibilitar profissionais médicos habilitados, treinados exclusivamente para isso, possam interpretar as radiografias e dar o seu laudo preciso para que o médico solicitante, o médico cirurgião, ele possa traçar os melhores caminhos para alcançar os melhores resultados para com o paciente. Em fevereiro de 1896, um professor de física da Universidade de Vanderbilt persuadiu o decano da escola médica a sentar-se para uma radiografia experimental do crânio. O que aconteceu foi que 3 semanas mais tarde o cabelo do decano caiu, fato relatado com muito humor pelos que presenciaram o experimento. Entre os sintomas adversos relatados estavam a vermelhidão, a depilação, infecção e descamação da pele. Foram enumeradas causas possíveis para tais sintomas, como o ozônio gerado por máquinas de estática, calor e umidade excessivo sobre a exposição e a eletricidade.
como também levar em consideração que a possível causa da queda do cabelo é a alergia aos raios-x. No final de 1896, Eli Hutchinson induziu uma dermatite em seu próprio dedo e concluiu que o motivo dessa dermatite tinha provido dos raios. Eram os raios que tinham causado. William Rollins, em sua série sobre a luz X, advogou o cuidado extremo e o uso de protetores necessários para sua utilização. Mas, como se sabe, a maioria negligenciava estes fatos novos, então considerados, como que o raio de Röntgen utilizado em medicina, que é possível visualizar as mãos ou visualizar cálculo renal, a estrutura corpórica de um corpo, poderia provocar efeitos maléficos às pessoas. Vamos imaginar que tudo menos os raios de Röntgen. A maior descoberta científica que poderia trabalhar junto com a medicina não poderia ser colocada em não poderia colocar em dúvida os seus efeitos potenciais para tratamento em virtude de alguns pacientes que poderiam ter relatado situações adversas e maléficas contra o uso da radiação. Foi um momento muito doloroso, muito crítico, muito pesado na história da descoberta dos raios-x. Em 1904, morre Clarence Darling. Quem era Clarence Darling? Era assistente do Thomas Edison, criador da lâmpada, um dos maiores inventores e grandes de um império de tecnologias e patentes de todo o mundo, devido a queimaduras e uma série de amputações. Somente então, os médicos se convenceram de que os raios poderiam ser fatais. Mesmo assim, era difícil acreditar em um efeito cancinogênico direto dos raios-x. Mas com o passar dos anos, os jornais começavam a publicar com certa regularidade notas sobre o falecimento dos pioneiros da radiologia. Com a descoberta dos raios-x, Röntgen recebeu numerosas condecorações e honrarias de todas as partes do mundo. As mais importantes foram as medalhas de Rutherford da Royal Sociedade de Londres, a medalha de Pension de Frank do Instituto de Filadélfia e a medalha de Barnum da Universidade de Columbia da cidade de Nova York. Premiações em homenagem a Röntgen não acabavam somente com essas medalhas. Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física em 1901. Obsteve-se de procurar e reivindicar patentes mesmo no auge de sua descoberta e de suas aplicações. Röntgen, contrariando o hábito de não receber pessoalmente, foi a Estocolmo para receber o diploma, a medalha de ouro e o prêmio em dinheiro da mão do príncipe herdeiro do trono da Suécia, numa cerimônia realizada na Academia de Música. Ele, ali naquele momento, ele recusou-se a dar uma palestra oficial ao receber o prêmio. Mas no banquete que se seguiu logo após a cerimônia, fez um pequeno discurso de agradecimento. O dinheiro do prêmio a qual Röntgen havia recebido, ele doou completamente à Universidade de Würzburg, local da descoberta, para que fosse aplicado em pesquisas científicas contínuas e o mundo pudesse ter mais tecnologia, mais produção científicas, mais descoberta que viesse facilitar a vida de todos e uma sociedade moderna e contemporânea. Os últimos anos de Röntgen. Em 1900, aceitou os cargos de professor de física da Universidade de Munique e diretor do recém-criado Instituto de Física. Com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, ele doou ao governo suas medalhas de ouro para ajudar o esforço de guerra. Sua esposa, Ana Berta, faleceu em outubro de 1919. Depois de longa enfermidade, em sua solidão, Röntgen lia notícias de jornal para o retrato da esposa, fazendo de conta que ela ainda compartilhava os seus pensamentos. Apesar de se aposentar em 1920, Röntgen continuava com 2 laboratórios à sua inteira disposição. Em 10 de fevereiro de 1923, o descobridor dos raios-x faleceu em Munique. O funeral de Röntgen, ele reuniu cientistas de toda a Alemanha e dos países vizinhos da Europa. Em seguida, conforme as instruções que o deixou, seu corpo foi cremado e seus papéis e correspondências pessoais lançado às chamas. Assim, finalizou Röntgen.
assim finalizando a sua passagem pela Terra e as suas descobertas, deixando um legado fantástico para todas as gerações futuras. Röntgen, sem dúvida nenhuma, foi um dos cientistas mais prepulsores, mais fantásticos que o mundo já conheceu. E aí, pessoal, o que vocês acharam do conteúdo de Röntgen? É um assunto bem interessante, né? Röntgen descobriu o raio-x em 1895. Então, a partir desse momento, foi uma enxurrada de descobertas e de conquista para a humanidade. Ele abriu mão de toda a sua fortuna, de todo o dinheiro, de todos os prêmios, principalmente da patente e da licença da produção de equipamento de raio-x, e deixou isso disponível para a população. O que acontece hoje? Hoje eu tenho quase que a certeza absoluta, conhecendo a história de Röntgen assim como é, que ele estaria muito feliz de saber que a sua contribuição foi fantástica para o diagnóstico de imagem para todo o mundo, todo o planeta utiliza do seu achado, da sua descoberta primordial, mas também estaria um pouquinho triste, né? Porque muita gente hoje ganha dinheiro fazendo exames, cobra valores desorbitantes, que eu acredito que sejam alguns exames de imagem, muito caro. Também não tem mais aquela humanidade de oferecer para a população carente, aquela que não precisa, exames de qualidade, que abre um espaço para estar recebendo. Isso aí também seria, dentro de um material de propaganda, seria excelente, de divulgação da empresa, da clínica em si, que vai na comunidade, pega a família carente que precisa para fazer uma mamografia, para fazer uma densitometria, um exame de tomografia, um exame de ressonância, e é muito difícil mesmo. Mas tem muitos outros assuntos, pontos importantíssimos que vamos comentar, por exemplo, a diferença entre tomografia e ressonância nuclear magnética, densitometria, mamografia, todas as outras vertentes que tem dentro da área da radiologia. A gente vai continuar, vem aí a aula 4, espero que também você acompanhe, você assista, compartilhe, dê o like aqui, se inscreva nesse canal e fique atento a cada passo a passo que eu vou tentar fazer, um passo a passo mais completo sobre a introdução à radiologia, e depois vamos subindo para outra disciplina, para outros conteúdos, a qual vai ajudar você bastante durante esse percurso, de você como estudante ou como profissional, ou apenas como curioso da área da radiologia. Então, esse foi o material produzido, espero que tenha agradado a vocês, mas se não agradou, não tem problema nenhum, é só você deixar aqui embaixo, escreve aqui embaixo o que você achou, se quer que melhore, o que está faltando, que eu vou tentar fazer sempre o melhor, mesmo que isso acabe não agradando todo mundo, né? É impossível, mas eu vou fazer o meu melhor sempre. Então eu vou tentar fazer conteúdos ainda melhores, mais atrativos, então espero que vocês gostem dos próximos conteúdos. A aula de hoje foi quase que um mini documentário, né? E eu fiz com muito carinho, foi pensando mesmo em quebrar essa sequência de aula, um slide mesmo, quis mostrar um pouquinho mais de imagens, um pouquinho mais de um material mais audiovisual. Então, um forte abraço, te encontro na próxima aula.